tudo bem com você? Você está na série Dicas da Cicinha. O professor Eli Lopes e eu, Patrícia Ribeiro, criamos esta série para levar a você, de forma fácil, didática e divertida, dicas de normalização de trabalhos acadêmicos e artigos, em concordância com as normas da ABNT. Nesta aula, falaremos sobre citações indiretas. Como vimos na aula 1, citação indireta é uma interpretação de um autor, ou seja, você consegue transcrever com suas palavras a ideia do autor. Mas cuidado para não escrever paráfrase de grau zero. Se não se lembra ou não viu o que é, volte para a aula 1. Veremos dois aspectos da citação indireta. Em relação ao número de autores, 1, 2, 3 e mais de 3, e também em relação ao local da autoria, no início, no final e fora da frase. Utilizaremos os exemplos apresentados pelo professor Eli Lopes da Silva em seu livro Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Normas, Dicas e Erros Comuns, em sua segunda edição em 2019. Vejamos como produzir uma citação indireta com o autor no início da frase. Note que a expressão para Medeiros 2009 precede o texto que você construiu com base no autor. Veja que devemos indicar o autor e ano. Poderia também ser algo do tipo Medeiros 2009 afirma que, segundo Medeiros 2009, ou expressões com o mesmo sentido. Já o autor, no final da frase, você escreve o texto e termina com a autoria. No exemplo, temos o segundo Medeiros, 2009, no final da frase. E por último, outra maneira de fazer a citação é deixar o autor fora da frase, entre parênteses. Note que não há ponto antes dos parênteses. Pois bem, temos então uma regra importante a seguir. Quando o sobrenome do autor está fora de parênteses, ele é grafado em caixa baixa. Quando o autor está dentro dos parênteses, seu nome é grafado em caixa alta. Fácil, não é mesmo? Vejamos agora quando a obra citada tem dois autores. Como afirmam Deleuze e Guattari, o pensamento não é arborescente, mas rizomático. Caso você queira inserir Deleuze e Guattari, no final da frase, temos o seguinte: o pensamento não é arborescente, mas rizomático, como afirmam Deleuze e Guattari. E como ficam os dois autores fora da frase? O pensamento não é arborescente, mas rizomático. Deleuze, Guattari, 2011. Novamente temos uma regra importante. Dois ou mais autores de uma mesma obra, entre parênteses, são separados por ponto e vírgula. Passamos então para o caso de três autores. Siqueira, Malman e Causa, 2012, afirmam que as inúmeras possibilidades de navegação no ciberespaço podem fazer o aluno perder o foco. As inúmeras possibilidades de navegação no ciberespaço podem fazer o aluno perder o foco, afirmam Siqueira, Malman e Causa. Você se lembra da regra do uso do ponto e vírgula entre parênteses? Pois bem, note que fora da frase, as três autoras são separadas por ponto e vírgula. Mas cuidado, antes do ano sempre usamos a vírgula. Por último, vejamos o que fazer quando a obra possui mais de três autores. A expressão et al.
abreviatura da expressão latina et ali, que significa e outros, é usada após o nome do primeiro autor. Essa expressão deve ser grafada em itálico. Veja o que deve ser feito com a autoria entre parênteses. Perelman et al., 2008. Aqui estão as referências dos autores citados nesta aula. Chegamos ao final da aula 2. Esperamos que tenha gostado. Nos veremos na próxima.